Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gus69 do Metal Open Mind, propondo a vocês mais uma viagem no tempo, desta feita há 20 anos atrás. Isso mesmo, o Edilson e eu estaremos por aqui destacando 10 lançamentos de 2001. Espero que alguns desses álbuns você tenha na sua coleção. Se não tiver, corre e procura, porque valem realmente a pena. Lembrando que muitos álbuns de 2001 nós já destacamos em programas passados. Então nós tentamos evitar repetir e dar a chance de falar de outros trabalhos. Então não se trata de um top dos melhores do ano, mas sim destaques, álbuns que vale a pena ter na coleção. Tá bom? Eu vou chamar o Edilson, daqui a pouco eu estou de volta. Espero que vocês fiquem até o final e participem aí do chat, para quem estiver ouvindo e assistindo a Premiere, juntamente com o pessoal, né, que costuma acompanhar aqui. Tecla lá, a gente responde, participa com seus comentários aqui embaixo e espero que vocês curtam mais um programa de viagem ao tempo aqui do Metal Open Mind. Confere lá. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um papo de colecionador. Como o Gus contou para vocês, estamos aqui repassando agora alguns itens da nossa coleção lançados originalmente, né, em 2001. Já fizemos o programa de 81, já fizemos o programa de 91 e agora estamos mostrando aqui na nossa coleção álbuns de 2001. Tá? Não necessariamente os melhores álbuns, né, aqueles que venderam mais, os the best, mas aqueles que de alguma maneira marcaram, né, a nossa pessoa, ou a época, ou o período, que tem alguma história. E o legal de um item colecionável, né, no caso nosso aqui, nossos discos, é que sempre tem uma história por trás desse material que foi adquirido. Então, não só a história musical, né, o item musical em si, mas como apareceu, por que a gente foi atrás. Então isso que é legal, né, agregar ao item uma história. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui o primeiro que eu separei, lançado então em 2001. Estou falando de uma banda italiana que praticamente criou um estilo aí do metal orquestrado, né, barra sinfônico. Sim, Rhapsody, e depois mudou para Rhapsody of Fire, né, teve a separação dos seus dois líderes, né, do Alex Staropoli, acho que é assim que fala o nome dele, tá? E o Luca Turilli, cada um foi para um lado, formaram suas bandas, depois ultimamente vamos voltar, refaz o episódio, a verdade é uma só, né? Que esse aqui foi o penúltimo álbum daqueles grandes, né, que formaram a primeira história da banda. Eles faziam álbuns então, que tinham uma história. A primeira história, né, era da Emerald Sword, né, da espada esmeralda, né, que, claro, contava a briga dos reinos, o bem contra o mal e assim vai. E finalizando essa primeira fase, né, quando eles começaram a contar uma segunda saga, eles acabaram assinando com a Magic Circle, né, a gravadora do Melva. Aí trocaram o nome, aí começou a ficar muito mais pomposo, separaram os integrantes, saiu o grande vocalista, o Fabio Lione, né? Então a verdade é que a banda, pelo menos pra mim, acabou ficando muito pomposa e muito repetitiva, tá? Mas, né, até o The Power of Dragon Flame, né, que veio após esse álbum aqui, vale a pena. Todos os álbuns valem a pena, são muito legais mesmo. E esse aqui é uma história interessante, né? O que tem por trás da história deste álbum? A banda considera um álbum, outras pessoas consideram um EP, né? Mas, gente, um EP com música de 10 minutos, com músicas gigantes, quer dizer, o tempo dele é um tempo de um disco, tá? Mas a carinha dele é uma carinha de EP, né? Porque ele tem algumas faixas, algumas músicas que são da saga, da Emerald Sword, mas outras não são, né? Tem faixa que é baseada em filme italiano, né, em histórias, enfim, né? O que a gente tem aqui de legal, tá? A faixa título é excelente, né? O Reign of Thousand Flames, tá? Muito legal mesmo. E além dela, separei aqui uma outra que eu gostei bastante, gente, né? Que é a chamada faixa aqui, Tears of a Dying Angel, tá? Tem a The Wizard Last Rhymes, também, quase 11 minutos, gigantesca, tá? Mas a Reign of Thousand Flames é aquele estilo rápida, né? Orquestrada, veloz, melódica. É realmente a faixa que se destaca. E eu vi que tem interessante por trás da história desse álbum especificamente, né? Esse era o último que me faltava
dessa fase que eu curto muito do Rhapsody, tá? Eu tinha todos os outros, esse aqui eu tinha só a gravação, né? Fica aí um MP3, aí depois eu cópia algumas coisas que a gente conseguiu pegar por aí, escutar. E eu tava atrás, né, desse álbum um bom tempo, mas sim, né? Tava muito caro, às vezes a qualidade não tava legal. E eu achei aqui um lacradinho, zeradinho, baratíssimo, né? Então eu acabei adquirindo esse álbum, que é o que faltava para fechar essa saga, né, a Emerald Sword Saga. Então eu tenho agora fechadinho, foi o último que chegou aqui na coleção para completar essa coleção. E você, se você não conhece o Rhapsody, tá? Comece pelos primeiros álbuns, pegue aí os primeiros, né? Pode ser o Legendary Tales, que é o primeirão mesmo, né? Ou o Dawn of Victory, que eu acho que é o mais pesado e veloz. Mas qualquer um, né, dos 4 primeiros álbuns vale muito a pena. Depois fica uma coisa um pouco mais, como eu falei, meio pomposa, mais orquestrada do que metálica, né? Mas enfim, tem gente que gosta, tem gente que curte, eles têm uma base sólida de fãs até hoje, né? Mas lembro que nesse período aqui, final dos anos 90, começo dos anos 2000, aqui no Brasil era uma febre, fizeram um show aqui no Brasil, foi bem legal mesmo. Então tá aí, minha primeira dica de 2001, Rhapsody, né? A chuva das milhares de chamas. Então, aqui, aquelas capas que remetem muito a Tolkien, né? Invasão de castelo, aqui tem uns trolls, uns monstros aqui. Então, pra quem gosta, prato cheio, Rhapsody. Bom pessoal, meu primeiro destaque vai para uma banda de metal progressivo da Noruega, formada pelo guitarrista Thor Østby, conhecido pela sua banda principal, que era o Conception, mas nessa altura a banda tinha entrado num hiato grande. Ele decidiu formar esse projeto aqui. Ele chamou para a bateria John Macaluso, né, um batera bem conhecido, passou pelo Riot, TNT, Yngwie Malmsteen também, e nas vozes o grande Bjorn Land. Então, com essa formação, eles gravaram o primeiro álbum, homônimo, de 99. Esse eu não tenho, então eu decidi mostrar aqui o segundo álbum do estúdio deles e o último, que é o Burn the Sun do Ark. Excelente banda, e que eu só vim conhecer anos mais tarde, porque até então esse projeto passou ao lado para mim. E o Bjorn Land, depois da tour desse álbum, ele acabou saindo da banda para se dedicar aí ao sua carreira solo, e também porque ele tinha aceitado o convite de entrar no supergrupo Master Plan. E foi com o Master Plan que eu acabei conhecendo o trabalho do Bjorn Land. Inclusive, eu quase escolhi aqui um álbum do Bjorn Land a solo, lançado em 2001, que é o World Changer. Mas eu preferi destacar o Ark, que é o menos falado e é excelente. Então, se você gosta aí de power metal, melódico, você vai pelas 3 primeiras músicas aqui, você vai adorar essa banda. Mas depois você vai torcer o nariz. Você que gosta de power metal, naquele esquema tradicional, digamos assim. Mas essa banda aqui é progressiva, e a partir do 4º tema eles começam a experimentar, e é isso que eu adoro nesse projeto. Esse álbum é muito bem conceituado, diga-se de passagem. O tema, por exemplo, é a 5ª música aqui, na verdade, Absolute Zero, excelente, assim, fantástico o trabalho a cozinha. Eu não falei da cozinha, né, porque para esse álbum eles chamaram o baixista Randy Coven, né, que todo mundo conhece, tocou com Steve Vai, o Steve Morse, excelente baixista, eles, o debulho do princípio ao fim aqui. E chamaram também o tecladista que era do Yngwie Malmsteen. Então, uma formação excelente, os músicos excepcionais assim, mas com aquele formato canção, né? Eles podem experimentar e tal, mas eles sempre voltam, sempre tem um refrão melódico. Então, né, a música seguinte, por exemplo, que é a Just a Little, eu até achei que era um cover, que lembra muito aquele artista pop Seal. Então ele tem umas guitarras espanholadas,
bem diferente, assim, para uma banda de metal. Você principalmente há 20 anos atrás, não era muito comum ver explorando essas outras nuances assim. Mas o tema Absolute Zero eu acho fantástico. Me lembrou assim Björk, por exemplo, que é uma cantora islandesa, né, que faz uns trabalhos assim bem diferentões, e me fez lembrar. Então é um ótimo trabalho aqui do Ark, chama-se Burn the Sun, e eu aconselho para quem gosta de Power Metal e não só. Muito bom, vamos lá para a segunda banda que lançou um álbum em 2001, e essa aqui, gente, eu deixei passar. Putz, né? Vou dar a mão à palmatória, pode bater, pode beliscar. Quando foi lançado originalmente esse grupo, algumas resenhas comentavam algumas coisas, eu pulei, meio que não, essa banda não deve ser pro meu gosto, eu não curto muito. E passou muito tempo e, sinceramente, só uns, acho que 6, 7 anos atrás, que eu comecei a escutar várias bandas aí no estilo chamado folk, né, o folk metal, e sempre gostei, curti o Skyclad lá atrás, né, com violinos e tudo mais. Depois tem o argentino de Skiltron, e aí dei uma chance, sim, para os brasileiros que inauguraram esse estilo, na verdade, né, os caras que merecem todo o apoio, banda excelente. E eu merecia tomar um beliscão mesmo, né, porque eu deixei passar quando foi lançado Tuatha De Danann, né, o seu primeiro full length, o primeiro álbum completo, o Tingaratingadum, né? Eles lançaram primeiro um EPzinho, foi o primeiro material lançado oficialmente, e aí sim, né, esse álbum aqui eu não sei, gente, sério, por que eu deixei passar isso? Talvez eu tenha escutado algumas críticas que falavam que eles tinham estilo meio, sei lá, mais extremo. Tem uns vocais aqui, né, os harsh vocals, assim, vocais, mas é muito melódico. É muito baseado naquelas músicas celtas, né, com instrumentos alternativos, então flauta, e é maravilhoso, sensacional, né? Putz, a faixa que é clássica aqui deles, né, que é como é que é o nome? The Dance of the Little Ones, né? Eles adoram essas coisas que envolvem os anões, né? Essa coisa assim, bem celta mesmo, até de repente fazendo lá em Shakespeare, né, que tinha Sobert, aquele no seu clássico, né? Tinha o Puck, né, que era um desses arteiros aí do Fairy Tales, né, do mundo das fadas. Então é muito baseado nisso, tá? E tem aqui um álbum bem legal mesmo, né? O Tampinga Ratan é outra música bem legal, tá? Com essas linguagens meio celtas aqui, esquisitonas, mas é um álbum muito legal mesmo. Parabéns a essa galera. E esse álbum tem uma história interessante. Por quê? Porque foi o último que eu adquiri, era o último da coleção, porque eu fui atrás, é claro, né? Depois eu conheci, adorei o som dos caras, falei assim, não, agora eu preciso completar minha coleção. E também foi relançado, para sorte minha, né? Relançado os primeiros EP estendido, né? Lançaram o Digipack, saiu o último álbum deles que eu recomendo muito, tá? Vale a pena, você gosta aí de folk metal aí, ir atrás. E esse aqui tá difícil pacas de conseguir, né? Era um dos mais complicados, foi o último que eu adquiri, só que para meu azar, ele veio com um rasgo na contracapa, você vai ver depois aí nas imagens, né? Poxa, mas os caras estragaram a capa, mas meu, não dá pra achar, um disco muito difícil de achar mesmo. Acabei comprando mesmo assim, não paguei muito barato não, em relação ao dano que ele tinha. Mas é que negócio, né? Ainda não foi relançado, torço para que seja relançado logo uma versão estendida, caprichada. Mas, meu, é um álbum muito legal mesmo. Se eu não me engano, tem acho que intenção até vinil desse álbum, mas é uma fortuna, caríssimo, tá? E aqui o que eu gostaria de ter mais uma historinha por trás do álbum, né? Porque quem lançou esse álbum originalmente foi a Heavy Metal Rock, tá? Aquela loja lá de Americana, que já há muito tempo, há mais de 40 anos, lança disco, né? Primeiro começou lançando single, bandas mais extremas. E acho que talvez mais um dos motivos que eu tenho deixado passar, que fala assim, é da Heavy Metal Rock, sei lá, é uma banda extrema, não é nada, tá? E eles lançaram banda de tudo quanto é estilo, eles têm vários lançamentos e a loja deles vale a pena você conhecer, porque além dos caras terem um preço bom, preço camarada mesmo, tá? Os caras não vão extorquir, né, o seu dinheiro, sempre tem promoção Dia dos Pais, tem promoção da Páscoa, tem promoção, sempre assim, uma vez por mês tem uma promoção e assim, 20% de desconto, vale muito a pena você visitar o site aí da Heavy Metal Rock, tá? Fazendo um jabá aí, mas é que vale a pena, quando a loja vale a pena a gente tem que falar mesmo, tá?
pena que eles não relançaram isso, né, como tem a versão, mas quem sabe, ó, fica a dica aí, hein, ó, relançar, né, o Tingaralatinga-Dum aí, de repente em algumas versões variadas aí, bonitas, caprichadas, vinil de novo, quem sabe, né? E o que dizer do som dos caras? Se você gosta, como eu falei, de uma música melódica, folk, né, com alguns fraseados assim, vocais um pouco mais extremos, mas assim, né, pontuais, ok? Vale muito a pena você conhecer, se você não conhece, o Tuatha de Danann. Então, fica aqui a dica. Eu demorei para aprender, né, a conhecer essa banda nacional, mas agora sou fãzaço deles, né? Tá aqui no meu coração, uma das melhores bandas desse estilo, com certeza. Então fica aí o registro, lançado lá em 2001, esse álbum originalmente, tá? E tenho dito. Bom, mais ou menos nessa pegada aí que o Edilson citou aí do folk metal, eu decidi destacar um álbum de uma banda alemã, que foi o meu primeiro contato com eles. Eles têm muitos álbuns, mas esse aqui é o quinto trabalho de estúdio deles. Eles são um septeto e eles são uma banda inspirada aí na música medieval. Então seria um neo-folk medieval. Eu estou falando do In Extremo, com o seu álbum Sander on Zugel. Eu não falo alemão, mas isso significa pecadores sem rédeas. Eles cantam em alemão. Eu poderia ter citado aqui o Rammstein, que foi outra banda alemã que eu conheci nessa altura. Eles lançaram Mutter, excelente álbum. Mas eu decidi falar de uma banda menos falada aí pelo pessoal, que é essa aqui, o In Extremo. Uma banda que uma das características que eles têm é usar instrumentos históricos, né? Sendo o mais presente nas músicas a gaita de foles, mas também usam harpa, sanfona, um tipo de sanfona que seria para nós aqui, e enfim, e torna assim a música deles assim bem interessante, com uma sonoridade moderna e pesada. Então é por isso que é folk metal medieval, e é uma banda que lançou muitos álbuns, como eu falei. Acho que o último álbum deles é do ano passado. Então uma banda que está ativa ainda até hoje e que faz um som assim, na minha opinião, bastante diferenciado, mesmo em relação a outras bandas folk. Normalmente ou elas caem mais por uma coisa assim muito acústica ou muito agressiva, mas é difícil ver bandas folk com uma sonoridade moderna, e esse é o caso aqui do In Extremo. Excelente banda aí que eu recomendo, porque eles têm muitos álbuns lançados. Esse é o único que eu tenho, foi com esse que eu descobri a banda. Tem uma música aqui, agora os títulos são todos em alemão, então não vale a pena citar, mas eu lembro de ter ouvido essa, me chamou a atenção, e daí quando eu vi esse disco eu acabei comprando. Provavelmente ainda nos anos 2000, não foi no próprio 2001, mas uns anos depois eu acabei comprando, porque eles ganharam notoriedade com esse álbum aqui, porque eu acho que um tema foi incluído num game, acho que chama-se Gothic, e daí eles começaram a ficar. Isso acontece muito, né? Às vezes a banda consegue colocar, né, o placement, consegue colocar um tema num filme ou num jogo, e depois a banda começa a ganhar uma maior exposição, e esse foi o caso do In Extremo, que eu recomendo para vocês. Confere lá. Vamos lá, vamos em frente. Terceiro disco de 2001 que vale a pena ser relembrado, né? Acho que você deve saber, deve conhecer, né, esse disco, esse álbum. É uma grande banda. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Você que está acompanhando aqui, né, a Premiere, né, o programa sendo lançado aqui, no horário, ao vivo, eu vou te dar 10 segundos para você acertar que banda que eu vou falar, mas eu vou dar umas dicas. Banda alemã, tá? Primeira fase é sensacional. De repente, nos anos 90, entrou numa fase meio alternativa, modernosa, tá?
E com esse álbum eles retornam ao som clássico, né? E acho que ele negócio que até o próprio líder da banda falou assim, a gente precisou fazer os álbuns anteriores pra gente entender, né, e chegar no que a gente tá hoje. 10 segundos pra você adivinhar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sim! Se você adivinhou, meus parabéns! Estou falando do Kreator, né? Com o seu álbum Violent Revolution. E aqui algumas coisas muito interessantes por trás desse disco, né? Então o Kreator vem fazendo álbuns excelentes até chegar ao Come of Souls, né? E de repente eles começaram a investir nessa sonoridade que dominou ali os anos 90, né? Mais diferentona, um industrial, um groove, um modernoso. Então vieram os álbuns aí, né? Principalmente acho que o Endorama e o Outcast são álbuns, né, com essa pegada aí, né? Tem algumas outras coisas aí no meio do caminho. Mas enfim, né? Quando chegou em 2001 os caras falaram assim, não, vamos voltar porque a gente sabe fazer bem, né? E eles voltaram com um álbum que, se não é o melhor dessa nova fase, né, foi aquele que abriu o espaço para a banda realmente voltar a ser grande. Então, nessa vamos chamar terceira fase do Kreator, né, eu fico com o Phantom Antichrist, que para mim é o perfeito, álbum perfeito, mas o Violent Revolution, principalmente por esta música, né, mostrou que eles voltaram com tudo. Então, esse aqui é um álbum que, vale por esta música, né? Se você comprar um álbum só para escutar essa música, maravilhoso. Até que eu lembro que quando lançou esse álbum, né, criaram até uma paródia do Chaves. Se você procurar no YouTube, você vai achar Chaves tocando Violent Revolution, fizeram aquelas montagens, é divertidíssimo. E a música é sensacional. Então, sem contar que The Patriarch, né, eles usam na abertura dos shows, aí, usavam por um certo tempo, não sei se ainda usam hoje, como faixa para abrir o show da banda. Então a gente tem Violent Revolution, ainda, olha, vou colocar aí, né, Replicas of Life, tá, uma faixa longa, legal aí, Mind on Fire, tá, e vou colocar System Decay com meus highlights, mas Violent Revolution, que é clássica das clássicas, vai ficar para sempre no setlist da banda, não tem como tirar essa música, sensacional. E o que mais voltou, né, na história aqui do grupo, o seu mascote, tá? Então, o seu mascote voltando, lembrando até o Come of Souls, a capa do Come of Souls, tá? Então o Violent Revolution também retoma, com o mascote que estava meio desaparecido aí da banda. Então, o Kreator aí voltando ao thrash metal, tá? Mas evoluindo. Então a banda merece todo o respeito e hoje ela com certeza, né, uma das maiores bandas de thrash aí da Europa, da Alemanha com certeza, uma das Big Four, vamos chamar, junto com Sodom, com Destruction, né? Tankard de repente, não sei, mas olha, seriam os três maiores, né? Sodom, Destruction e Kreator aí, o Kreator acho que acima, em primeiro lugar Kreator, depois Destruction, depois Sodom, não sei, já criei polêmica aqui, né? Mas pra mim o Kreator realmente atingiu um ponto excelente e isso não seria possível se eles não tivessem lançado esse álbum de retorno às origens aqui, né, o Violent Revolution. Então fica a dica, né, se você não conhece, escute pelo menos essa música, que ela vale muito a pena, tá bom? Fica aí, Kreator! Bom, em 2001 eu ainda vivia em Portugal e estava sempre antenado no que aparecia de novo, né, na cena alternativa da música pesada mundial. Poderia citar aqui diversos álbuns lançados naquele ano, mas eu já falei em programas passados, né? Tais como Lateralus do Tool, Toxicity do System of a Down, ou até mesmo o Digimortal do Fear Factory e o Satellite do POD. Então eu decidi falar de um álbum de estreia de uma banda aí que fez muito furor, principalmente com esse álbum, uma banda formada pelo ex-baterista do Pro-Pain, David Chavarri, em 98. E o debut, Revolution, do Juninho, saiu em 2001. Excelente álbum, um álbum que trazia uma novidade aqui, né, um sexteto, com dois brasileiros na formação, né, o vocalista Christian Machado e o guitarrista Jardel Paisante, né, faziam parte. Também o Mark Rizzo na segunda guitarra, um guitarrista que o pessoal aí deve conhecer, porque depois ele acabou saindo do Juninho e
faz parte até hoje do projeto do Max Cavalera, que é o Soulfly. Então, uma banda muito interessante que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo 2 vezes. A primeira vez no Ozzfest de 2002, né, que teve ainda Slayer e Tool como headliners, porque o Ozzy Osbourne não apareceu. Eu já falei disso aqui em outros programas. E assisti, acho que foi em 2003, no Roadrunner Road Rage, juntamente com Spineshank e Chimaira. Então, vi a banda ali acontecendo, né, nos seus primeiros anos de existência e de sucesso, porque esse álbum aqui meio que estourou, e um álbum que chama atenção pela dicotomia, né, de música agressiva, vocais muito agressivos, às vezes até meio entre o gutural e o grunhido, e refrões super melódicos. Então foi uma das primeiras bandas a ousar a fazer essa dicotomia, né? Uma música muito pesada e depois com refrões mais melódicos, então faz aquela onda assim que torna interessante, na minha opinião. E eles se notabilizaram pelo uso de instrumentos percussivos, né? Para além do baterista, eles tinham um percussionista também. Inclusive, acho que em 2003, quando eu assisti eles pela segunda vez, tinha lá um percussionista brasileiro também, que é o Daniel Couto. Então eles usam bongos, congas, timbalas, tambores em geral. Então isso torna um heavy metal deles muito rico, né? E com essa veia latina, né? Inclusive algumas letras, não as músicas inteiras, mas às vezes em algumas músicas eles cantam em espanhol também. O próprio título indica, né? Revolution. Então, porque todos eles têm essa costela latina, então é uma forma deles também atingirem o público, né, de seus países de origem. O batera que formou o grupo, ele é peruano. Então, uma excelente banda que eu acho que ainda está ativa, lançaram diversos álbuns. Eu depois, é a velha história, né? Às vezes quando você conhece uma banda que estoura né, como foi o caso aqui com o álbum de estreia, você se apega, ouve tanto, né? Depois os outros álbuns já não é tão novidade, é mais do mesmo, é aquela história, né? Então, mas esse aqui eu aconselho porque é muito bom. Tem um single, acho que é a música, uma das primeiras que abre aqui, deixa eu só confirmar. Exatamente, é a faixa de abertura, God Save Us. Acho que teve clipe, foi o single desse álbum, que é excelente e é uma grande amostra aí do que é o som do Juninho, que eu recomendo. Meu quarto álbum destacado aí de 2001. Na verdade era para ser só um projeto, e é um daqueles projetos que fica maior que a própria banda, né, que originou o projeto. Eu estou falando do Avantasia, sei lá como se fala, Avantasia, né? Acho que a pronúncia é correta, do Tobias Sammet, né? Que lançou no mesmo ano que o FBI lança o Mandrake, né? Mandrake, como que ele chamar. Ele reúne um monte de vocalistas, e ele é vocalista, e fala assim, vamos fazer um projeto aqui chamado Metal Opera. Convidou um monte de gente, o André Matos, né, Oliver Hartmann, David DeFace do Virgin Steel, tá? Então a gente tem uma série de vocalistas, o Rob Rock, né, o Timo Tolkien, tá bom? E aí os caras fizeram uma história, o aprendiz de feiticeiro, né, mais ou menos o aprendiz de feiticeiro. Então tem um noviço que vai combater o mal, e cada vocalista, né, o Kai Hansen também, cada vocalista ele interpreta um personagem, né, nessa história, e ficou muito bem feitinho. Então foi muito bem organizado, né, toda a parte melódica, né, que se propõe, mas a parte meio orquestrada, combinando os vocais de cada convidado com a música. Uma música mais agressiva, uma música mais rápida, uma música mais pesada, uma música mais densa, cada um na sua, né? E é claro, o destaque para mim vai para a faixa titular Avantasia, tá?
entre outras, aí Separate in Paradise também é legal, The Tower, gosto bastante de The Tower, tá? E é um álbum que assim, acho que era para ser um projeto. Ele fez tanto sucesso, o negócio explodiu, deve ter vendido tanto disco que acabou gerando a parte 2. Porque esse aqui não tem assim, né? Metal Opera parte 1, não era previsto, acredito eu. Né? E aí lançou a parte 2, aí depois vieram outros álbuns e hoje acho que a banda principal, né, do Testament é o Avantasia, o Ed Guy tá em pausa aí, tá encostadinho. E eu acho que o cara tá no caminho certo, né? Viu, tá fazendo sucesso, tem retorno, tá? Pessoas gostam, bora lá. Embora eu pessoalmente, né, fique com esse aqui ainda, o melhor de todos, The Last aí, todos os álbuns desse projeto, dessa banda, pra mim esse inicial aqui. Depois, não sei, parece que era mais assim, não que seja uma obrigação criar sempre uma história, ter convidados diferentes, né? Mas ficou uma coisa, sabe, que você fala assim, ah, tá, legal, tá bom. E não sei, foi acho um pouco mais denso, não sei. Gente, não me convenceu, sinceramente, tá? Talvez eu precise escutar melhor aí os últimos álbuns. Eu sei que eles lançaram, inclusive tem alguns shows aí, um show gravado no México, sensacional, aí que eu vi algumas cenas. Mas eu ainda fico com o original de 2001 aqui, tá? E o cara, era novato, era um moleque convidando um monte de cara já experiente. Eu fico imaginando, né? Imagina um moleque fala assim, vem cá, cantar comigo aqui, entra no meu projeto. Então, devia ter muitos contatos, uma ótima network, né? Então, acho que a história por trás aqui é que network que esse cara tinha. Um moleque ainda, né? Muito mais jovem que acho que todos os vocalistas aqui chamados para participar, conseguiu convencer esses caras a falar assim, tá, vamos cantar com esse moleque aí. Então, ou ofereceram muito dinheiro, ou então o cara tinha uma lábia muito boa, ou realmente tem uma ótima network. Então aí fica a dica, né? Network é sempre bom, tá? Então, minha recomendação aí, o Avantasia com seu Metal Opera, fantástico álbum de estreia. Meu próximo destaque é mais uma banda norte-americana, formada em 95 em Massachusetts. E esse álbum aqui é o segundo álbum de estúdio por uma major, mas na verdade é o terceiro álbum de estúdio deles, Breaking the Cycle, do Stand. Excelente banda, principalmente se você gosta aí de nu metal, embora eles sejam considerados como uma banda post-grunge. Eles pegaram aquela fase de transição, né? O grunge estava caindo, o nu metal estava subindo, então é uma banda que você sente nuances dos dois gêneros. Mas eu considero eles como uma versão renovada aí do Alice in Chains, por exemplo, né? Principalmente por causa da voz excelente do vocalista Aaron Lewis, que ele consegue em algumas partes, em algumas músicas, fazer uns grunhidos bem agressivos também, mas em geral a voz dele é bem melódica, bem bonita. E, inclusive o grande hit desse álbum aqui chama-se It's Been a While e que estourou. Realmente eles lançaram outros singles de sucesso também, uns 4, 5 singles desse álbum, mas essa música fez eles venderem na altura milhões de cópias. Eu acho que hoje em dia, se considerar assim a nível mundial, eles venderam 7 milhões de cópias com esse álbum. Então, uma banda de muita qualidade e que foi meio descoberta pelo Fred Durst do Limp Bizkit. Na verdade, lá no início eles lançaram o seu primeiro álbum, Tormented, de forma independente, né? E eles conseguiram uma gig para tocar num show com o Limp Bizkit. Só que o Fred Durst, quando viu a capa do álbum, falou: essa banda eu não quero, tira essa banda daqui. Porque ele achou que ela era uma banda ateísta, satanista. Por causa da capa, tem um crucifixo, tem um monte de sangue, ele achou... Mas depois ele foi ouvir e gostou tanto que ele acabou não só fazendo amizade com os caras, como trouxe pro selo dele, e desde então, né, saiu em tour, né, com aquela Family Values Tour, rodou aí os Estados Unidos. O Stand acabou indo nessa pegada e fazendo muito sucesso. Tanto é que venderam milhões de cópias. Eu acho que chegaram mundialmente a marca de 7 milhões de cópias. Um feito incrível.
Portanto, uma banda que você tem que conferir, muito embora ela esteja em hiato. Ela não acabou, mas na última década aí, acho que eles lançaram, depois que eles lançaram um álbum homônimo, né, sem título, o vocalista meio que tem se dedicado a uma carreira solo, onde ele toca música country, então completamente diferente. Acho que ele tem um álbum e um EP lançado nesse estilo completamente diferente aqui do rock metal moderno aqui do Stand. Mas é uma ótima banda, a banda não acabou, ele disse que em qualquer momento a banda pode voltar. Então, mas esse foi o meu primeiro contato com a banda, então é o único que eu tenho na coleção e um álbum que é realmente muito bom. Eu realmente aconselho Break the Cycle do Stand. Muito bem, último álbum de 2001, uma banda sueca, né, que faz um folk metal também, que a gente falou lá do Quarta de Danann, né, mas essa aqui eu não deixei passar não, né, essa aqui conheci logo de cara quando foi lançada, né, não dava pra ter tudo na época, um amigo me gravou um CDR, né, amei, achei fantástico e fui atrás, né, do CD. Demorou para sair no Brasil, não saiu no mesmo ano, então acabei comprando importado uns anos depois saiu a versão nacional e depois de um tempo acabei comprando aqui a versão Deluxe do Falconer, então foi o seu primeiro álbum de 2001, um álbum intitulado Falconer, o Falcoeiro aqui, que é um álbum sensacional de folk metal, mas bem melódico. Tá? E como são as coisas interessantes, né? Deixei passar o Tuatha de Danann, mas não deixei passar o Falconer. Eu sou fã dessa banda aqui, tenho todos os álbuns dele, infelizmente eles já encerraram as atividades, pelo menos por enquanto. Tá? E essa versão aqui é uma versão dupla que tem várias faixas acústicas, né? Mas a minha recomendação é, escute Mind Traveler. Tá? Se quiser saber como é que é o som desses caras, escuta Mind Traveler, que é sensacional, a velocidade, melodia, harmonia, vocais, os caras acertaram na mosca, tá? O restante do álbum também, né, vai nessa pegada, mas a Mind Traveler é excelente. E a última faixa tem lá, que inicialmente saiu como uma faixa bônus, tá? E aqui tá com uma faixa 11ª, aqui é em sueco, gente, não vou conseguir ler isso aqui, né? Fair Trissons Dotter I Vant, né? É fantástica também, é uma música muito legal. Né, que remete com essas melodias, essa coisa assim nórdica, com muita melodia e harmonia. E com o peso do metal. Tá? Então, cara, se você gosta de um metal melódico, se você gosta desses instrumentos, essas coisas mais folk, essas coisas mais vikings, né? Mas não aquele viking agressivo, tá? Essa coisa realmente mais nórdica, vale muito a pena conhecer esse álbum. É o melhor, toda a discografia dos caras, é o disco inaugural, saiu, se eu não me engano, no Brasil tem versão nacional, mas não é difícil de achar também, tem várias versões desse disco aqui. Esse aqui, a versão Deluxe, essa vai ser bem difícil de achar, tá? Aqui no Digibook, bonitinho, para você ver as imagens, mas vale a pena, se você é colecionador, se você é fã, né, se você curte a banda, vale a pena ir atrás dessa versão aqui, completaça, tá? Inclusive é bem legal, conta aqui vários aspectos do álbum, né? Tem aqui uns comentários sobre cada música, então é muito legal mesmo. Meu, é uma banda daquelas que a gente tem que descobrir, né? É uma banda que às vezes passa batido, tem uma avalanche de lançamentos, a gente deixa passar batido. Então fica aí uma banda para redescobrir, né? Com o seu primeiro álbum, lá em 2001, o Falconer, ainda com uma capa maravilhosa. Eu acho também, não tenho certeza, mas eu acho que deve ter alguma versão em vinil. Nossa, se tivesse um Picture Disc, hein? Já imaginou um Picture Disc isso aqui? Essa capa é muito bonita mesmo, tá? Então, Falconer é meu último destaque de 2001 e tenho dito. Bom pessoal, meu último destaque de hoje vai para mais uma banda norte-americana. Não chega a ser heavy metal, diria que é um rock moderno, mas que eles flertaram com a música pesada nos primeiros álbuns de estúdio deles. Tal como Faith No More, por exemplo, que eu acho que é uma banda
Ok, então agora está na hora daquele álbum que a gente não tem, que deveria, quem sabe um dia vai estar aqui, né, na nossa prateleira. Em 2001 eu escolheria assim, de cabeça que eu me lembro, né, que foi lançado inclusive em versão nacional, mas acabei deixando passar batido, é o Black Rose, a banda lá do King Diamond, do Mercyful Fate, antes, né, de todas as outras. Em 2001 eles lançaram como se fosse uma coletânea, né, que chamava King Diamond and the Black Rose, 20 anos depois, tá? Foi lançado em 2001 e tem as primeiras faixas, ainda no, era um hard rock, assim, uma coisa até com Mellotron, né? E acho que foi por isso que eu deixei passar, escutei o álbum, né? Tenho gravações desse álbum, mas deixei passar. Era uma coisa que não era aquele heavy metal ainda obscuro, né, do Mercyful Fate. Hoje, de repente, valeria a pena ter esse item de colecionador, né? Resgatando um pouco a história aí do King Diamond, né, no comecinho aí da sua carreira, tá? Lá nos anos 80. Então, eu desejo aí, quem sabe um dia vai entrar aqui na coleção, é o Black Rose, tá? Aliás, o que tem de banda com esse nome Black Rose, né? Tem umas 10, 20 bandas, cada uma de um lugar, em um país diferente. Só na Inglaterra deve ter umas 4. Então, o Black Rose, tá? Com o King Diamond and Black Rose, 20 Years After, acho que é esse o nome completo, fica aí como um desejo de um lançamento lá de 2001, tá bom? Então, tenho dito, né, fiquem bem, até o nosso próximo programa. Valeu, galera! Bom, o meu Grail de hoje vai para uma banda japonesa, experimental, avant-garde. Eles são acreditados como uma das primeiras bandas de black metal do Japão, com influências progressivas, sinfônicas e de música oriental. Eu estou falando do SIG, S-I-G-H, e o álbum em questão é o Imaginary Landscapes, é o 5º álbum de estúdio deles, lançado em 2001. Eles têm uma discografia gigante, mas esse álbum em particular eu gosto bastante, e eu soube que ele foi relançado há uns anos atrás em vinil triplo. Então meu Grail seria esse álbum em vinil. Vocês repararam que hoje a gente só mostrou CDs, e eu realmente não tenho nenhum vinil de 2001. Então, e como agora estamos numa fase que muitos álbuns estão sendo relançados em vinil, esse era um daqueles que eu gostaria de ter, mas acho muito difícil, porque o preço médio dele é uma edição limitada, né? O preço médio deles ronda aí os R$ 700. Então, para mim vai ser impossível, a menos que um japonês aí surja aí do nada e me ofereça. Quem sabe, né? Pessoal, esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais e vamos ter um programa dedicado a bandas japonesas. Olha, a propósito, né, eu e o Edilson resolvemos aceitar uma sugestão de um assinante e vamos aqui destacar 10 bandas japonesas, 10 álbuns das nossas coleções. Espero que vocês fiquem atentos e participem nos programas, não só desse, mas de outros futuros, dando aquela força, dando aquele like, compartilhando se puderem e clicando aí nas notificações para vocês não perderem os nossos programas semanais. Valeu? Muito obrigado por conferir e até a próxima!